Oi, gente. A Natuza Neri, na Globo News, fez uma revelação acerca dos bastidores das conversas entre Lula e Silvio Almeida sobre o caso de importunação sexual e assédio sexual que o Silvio Almeida está acusado. E tem um aspecto importante que eu ainda não abordei em profundidade em vídeo anterior nenhum, que eu vou abordar agora. Então, a gente vai assistir e eu vou tecer alguns comentários. Vamos lá. A conversa do Silvio Almeida com Lula foi uma conversa que durou cerca de 30 minutos. Silvio Almeida, segundo relatos, disse: presidente, eu sou inocente, eu não vou pedir demissão. O presidente da República disse: pela natureza das acusações, o que está na nota, mas pelo cargo que você ocupa, não existe possibilidade de você ficar e, portanto, eu vou demitir você. E Lula ainda disse para o Silvio Almeida que não gostou de Silvio Almeida ter usado a estrutura do ministério para se defender. Isso foi deixado bastante claro. Você não poderia ter usado a máquina pública como você a utilizou. Isso aqui é muito importante. Isso independe, inclusive, da inocência ou da culpabilidade do Silvio Almeida. Percebam bem, Lula criticou muito corretamente, diga-se de passagem, o fato do Ministério dos Direitos Humanos ter publicado uma nota em defesa do Silvio Almeida e criticando as acusações. Porque, embora ele fosse o ministro dos Direitos Humanos, o Ministério dos Direitos Humanos não pertence a Silvio Almeida, não pertencia mesmo quando ele era ministro. Isso é uma coisa importante. Quando ele fez esse uso, ele fez um uso privado do Ministério dos Direitos Humanos. Isso tem nome. Isso se chama patrimonialismo, uso privado da coisa pública. A acusação que paira sobre Silvio Almeida é uma acusação pessoal, da vida privada do Silvio Almeida. Tem a ver com a vida pública, porque ele estava no ministério. Em parte dessas acusações tem a ver, mas ele não pode utilizar a coisa pública para se defender. A defesa, num caso desse, tem que ser uma defesa exclusivamente privada. Você não pode usar da máquina pública para se defender, porque aí você está envolvendo, além disso, você está envolvendo o governo na defesa, como se o Ministério dos Direitos Humanos estivesse se posicionando a favor dele. E a nota que o Silvio Almeida, que o Ministério colocou, que foi completamente equivocada, e Lula está coberto de razão de que isso não é possível ser feito, já foi deletada pela nova ministra Macaé Evaristo. E isso foi deletado porque houve o reconhecimento do óbvio, que o Ministério dos Direitos Humanos não pode se posicionar num caso desse. A defesa dele é uma coisa privada, é uma coisa que ele faz fora do Ministério. Mas o ministério em si, se ele, mesmo que ele tivesse sido mantido, que eu acho que não seria sustentável, ou se ele fosse só suspenso, o ministério não poderia se posicionar. Enfim, esse foi um aspecto importante, mas vamos a outros. Evidentemente que Lula, como disse o Camarote, já tinha tomado a decisão de tirá-lo. A noite de ontem foi uma noite de intensas conversas, com muitas sugestões. Ele não tinha conversado com Lula ainda, Lula estava viajando, portanto estava longe de Brasília. E as pessoas que conversaram do governo com Silvio Almeida disseram: saia logo, saia agora. E ele já ontem resistia a sair. A postura de Silvio Almeida na conversa com Lula, uma postura fria, que para alguns pareceu calculista. Eu perguntei se a imagem dele, que foi mostrada no vídeo, quando ele grava o vídeo se defendendo, foi uma imagem parecida na conversa com o Lula. Ele não se exaltou em momento nenhum, mas ele também não parecia muito emocionado com a história, que ele estava frio e para alguns pareceu, até na avaliação dessas pessoas, de certa maneira calculista. Olha, eu acho que fazer julgamentos em relação a isso é muito complicado, porque para alguns essa frieza pode soar como segurança de que é inocente. Outros podem avaliar essa frieza como falta de indignação da gravidade das acusações que estão acontecendo. Então, assim, eu sinceramente não sou psicólogo nem psiquiatra, né? Não faço metaforando nem nada disso, então eu evitaria tirar muitas conclusões a partir disso.
e voltou a repetir o que ele já tinha dito nas declarações anteriores, que Aniele inventou, que tudo não passava de uma invenção, que tudo não passava de uma grande injustiça contra ele, mas esse argumento não emplacou. O grande temor na avaliação de pessoas que participaram desse processo de Silvio Almeida era que a demissão fosse transformada em percepção de culpa e por isso que ele resistiu ontem e resistiu hoje mesmo diante de Lula. A conversa de Lula e Silvio Almeida contou com testemunhas. Natuza, eu preciso repassar com você algumas coisas, porque você trouxe um caminhão muito grande de bastidores importantes. Então vamos fatiar aqui, eu vou pedir para deixarem nosso áudio, meu áudio e seu áudio aberto, para a gente poder ir batendo essa bola com mais tranquilidade. Então, primeiro, o Silvio Almeida falou, eu não vou me demitir, eu sou inocente, e o Lula falou basicamente que ele não tinha opção. É isso. Que a situação dele era insustentável diante do cargo que ele ocupava, ou seja, um ministro de Direitos Humanos acusado por diferentes mulheres de assédio sexual não havia possibilidade de continuidade do cargo. Ele disse mais, você vai ter oportunidade, Silvio, de se defender fora do Ministério. Isso é muito bom. Natuza, isso é muito bom, porque basicamente o que o Lula fez foi afaste-se para fazer sua defesa fora, porque dentro, usando a pasta, não dá. E aí eu linko com a segunda parte, ou uma das várias partes desse bastidor valioso que você traz, que é a do uso da máquina. Porque, gente, ontem o Ministério dos Direitos Humanos usou a sua página, a página do Ministério, para chamar de falsas as acusações que já mencionavam a ministra Aniele. Mencionasse ou não mencionasse a Aniele, seria completamente irregular o Ministério fazer isso, né? Quando eu falei do metaforando, foi no sentido anterior, que eu não faço linguagem corporal, né? Então, não acho uma boa, não me parece uma boa ficar se baseando em linguagem corporal, em estilo, para tentar tirar qualquer tipo de conclusão, né? Mas enfim, essa coisa do Ministério foi completamente equivocada e a Macaé Evaristo já deletou, não era para o Ministério se posicionar, enfim, ainda mais chamando as acusações de falsas, né? Enfim, vamos lá. Então é disso que a Natuza está falando, detalha pra gente, Natuza. Nesse momento, o Lula disse que não gostou, que reprova o fato dele ter usado a estrutura da máquina pública para fazer a sua defesa e ataques. Aqui chega agora mais uma informação. A declaração exata de Silvio Almeida, segundo as minhas apurações, para Lula foi: se o senhor quer que eu saia, me demita, eu não pedirei demissão. Foi com essa frase que ele, não digo iniciou a conversa, mas que ele abriu o assunto demissão e disse, portanto, e Lula disse, portanto, que ele estava demitido. Olha, nós vamos saber mais sobre esses detalhes na investigação da Polícia Federal, né? Agora, é muito importante que as pessoas tenham clareza disso para qualquer tipo de episódio desse, né? A estrutura pública não pode ser utilizada para defesa pessoal. É errado. E o Lula tá certo em ter criticado o Silvio Almeida, e aí é que tá, não fez pelas costas, fez na frente dele, falou com ele diretamente. Ele errou ao usar a estrutura pública para esse fim, né? E eu bato muito na questão do erro que temos no Brasil do patrimonialismo. As pessoas naturalizam isso, né? O uso da coisa pública para finalidades particulares, para finalidades privadas. É muito errado isso, né? Isso não indica culpa nem inocência. Isso daí vai ser verificado pela investigação policial, inclusive, né? E nós vamos saber em breve mais detalhes. Inclusive verificar se vão aparecer
mais mulheres publicamente falando sobre isso, ou vão ser detalhadas na investigação. Isso daí é uma coisa que, enfim, vamos ter que aguardar. E é importante ter essa paciência. Eu sei que na época de rede social é meio difícil, mas é isso aí, gente. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. E se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe vira membro ou apoiador. Se quiser dar um pix pra gente, o nosso pix é andretj, TJ de Teixeira Jacobina, né? andretj@terra.com.br. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.